Salve! Bom, no começo do vídeo eu vim pedir desculpa por ter ficado 6 ou 5 meses sem postar, puro suco da vagabundagem, diria. Mas, enfim, né? Não tem muito o que dizer. Só vim falar aqui que eu tava no TikTok, navegando, me apareceu meio que uma edit, entre aspas, sobre esse tal FNAF. Aí eu pensei, porra, eu não tô fazendo nada, então eu vou gravar um vídeo. E é isso, família, tamo junto, bora pro vídeo, porque a história é bem longa. Stingray, o jogo de FNAF que roubava os seus dados. Bom, como todos já sabem, a franquia de FNAF possui vários jogos como FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 e FNAF 4. São jogos muito bons, divertidos e podemos dizer que assustadores. Porém, 2014 foi a época que lançou FNAF 2. E para a tristeza de muitos na época, ele era pago. Pessoas que não tinham condição ou tentaram meio que buscar uma versão grátis, ou melhor, pirateada. Todos que não poderiam pagar abriram um sorriso no rosto após verem que existia uma versão grátis, que é conhecida como Stingray FNAF 2. Mas antes de continuarmos falando desse jogo, que tal nós sabermos um pouco mais sobre a história de FNAF? Um resumo básico sobre a história de FNAF. Five Nights at Freddy's, ou FNAF, é uma série de jogos de terror criada por Scott Cawthon. O enredo gira em torno de um segurança noturno que trabalha em uma pizzaria chamada Freddy Fazbear Pizza, onde animatronics ganham vida durante a noite. A narrativa evolui ao longo dos jogos, revelando uma história complexa de tragédias passadas, assassinatos e almas presas nos animatronics. E pra quem não sabe, essas almas presas têm a ver com os assassinatos que William Afton, ou Springtrap, cometeu. No primeiro jogo, o jogador assume um papel de um segurança noturno chamado Michael Smith, enfrentando os perigos dos animatronics Freddy, Bonnie, Chica, Fox e também não podemos nos esquecer do Golden Freddy. À medida que a série progride, descobrimos que a pizzaria está ligada a eventos sombrios do passado, incluindo o desaparecimento de crianças. Os jogos subsequentes introduzem personagens como Springtrap, uma versão dilapidada de um animatrônico, e a encarnação vingativa de um ex-proprietário da pizzaria. A narrativa explora a criação de experimentos com animatrônicos e revelações sobre os assassinos, que ocorreram alimentando o ciclo de horror que assombra a Freddy Fazbear Pizza. A complexidade da trama inclui diferentes linhas do tempo, viagens temporais e revelações surpreendentes, mantendo os jogadores intrigados e especulativos sobre o que realmente aconteceu. A atmosfera sinistra e os enigmas contínuos mantêm a saga de FNAF como uma experiência cativante para os fãs de jogos de terror. Mas, como eu o citei acima, eu vou contextualizar um pouco sobre a história do Springtrap. Em uma cidade pequena e esquecida existe uma antiga fábrica de animatrônicos, chamada Fazbear Robotics. Anos atrás, um ambicioso empresário, com o nome de William Afton, era o cérebro por trás da criação de animatrônicos avançados. Contudo, a ganância o levou por um caminho sombrio. William Afton, fascinado por experimentos e desejando alcançar a imortalidade, começou a conduzir pesquisas ilegais usando tecnologias dos animatrônicos. Ele incorporou dispositivos sinistros nos automatos, buscando transferir consciências humanas para eles. Entretanto, suas experiências desencadearam uma série de eventos trágicos. Durante um teste, algo deu terrivelmente errado. Uma explosão envolveu o laboratório, destruindo grande parte da fábrica. No epicentro, William Afton emergiu como Springtrap, uma figura grotesca e distorcida, fundida com o último animatronic no qual ele tentou realizar seu experimento. Agora preso dentro do exoesqueleto deformado, Springtrap vagava pelos corredores escuros e abandonados da fábrica. Seu rosto desfigurado revelava a loucura que o consumia. As lendas sobre a assombração na antiga Fazbear Robotics espalhavam-se rapidamente pela cidade. Mas agora que já sabemos um pouco da história do jogo, vamos para o assunto principal do vídeo. O Stingray FNAF 2. Dando continuidade no que eu já tinha dito no começo do vídeo, o Stingray FNAF 2 era uma versão pirateada de FNAF que foi lançado em 11 de novembro de 2014. E era muito triste o fato desse belo jogo ser pago, mas aí vem a solução disso. Um suposto FNAF gratuito. O jogo em si era realmente o FNAF 2. A mesma gameplay e foto eram simplesmente iguais. A jogabilidade parecia normal,
Até a noite 4, tudo corria bem. Mas a noite 5 também parecia ser normal, como todas as outras noites. Meio que as pessoas pensavam que tinham conseguido zerar o jogo. Mas depois de aparecer a tela do 6 da manhã e a tela do jogo dizendo que você conseguiu zerar o jogo, e depois de aparecer a cena dos toys juntos escrito The End, você tomava um jumpscare da Chica sem os próprios olhos. E em seguida, a tela ficava meio azulada e você escutava barulhos estranhos, semelhantes aos de ruídos. E nesse meio tempo, seus dados eram simplesmente roubados. O Tomioka e eu separamos uma gameplay demonstrativa para vocês poderem ter uma noção de como é que era. E, bom, como foi mostrado na gameplay, o jogo parecia normal, mas não era. Tinha uma espécie de vírus implantado no jogo, e com isso, seus dados eram consequentemente roubados. Mas vocês devem estar se perguntando, como que esse vírus foi descoberto? Como o jogo era pago, as pessoas encontraram um meio mais alternativo de ter acesso ao jogo. Através do aplicativo do Aptoide, eles acharam uma versão alternativa, denominada de Stingray FNAF 2. E é claro que viram aquilo e ficaram muito felizes por terem acesso ao tão recente e aclamado jogo de Scott Cawthon. É claro que todos baixaram imediatamente, assim podendo desfrutar do jogo. Mas ao zerar, notaram uma coisa um tanto quanto estranha, que depois da tela do The End, que é a cena onde aparecem os toys, você tomava um jumpscare da Witeratica sem os próprios olhos. E com esse jumpscare, todos ficaram um tanto quanto intrigados para saberem do porquê isso acontecia. Foi aí que um belo dia, um dos jogadores decidiram fuçar nos arquivos do jogo, assim descobrindo um arquivo tanto quanto estranho, como um nome suspeito. Mas foi ali que eles viram que foram longe demais e decidiram deixar isso pra lá, e seguiram suas vidas. Mas de repente algum deles havia percebido que aparentemente seus dados teriam sido roubados. E assim, ele começou uma busca para saber quem havia roubado seus dados, mas sua tentativa de encontrar alguém foi frustrada. Então ele se deitou na cama e começou a mexer no celular meio reflexivo e frustrado. Quando ele lembrou de algo, e esse algo que intrigou ele um tanto: o tal arquivo do FNAF. Assim ele voltou a fuçar os arquivos para descobrir o nome do arquivo que ele achou, assim fazendo com que ele pesquisasse e descobrisse algo que o impactou muito. O tal arquivo era uma espécie de vírus que roubava todos os seus dados. Então
ele começou a avisar todos dessa descoberta. E, de primeira, ninguém acreditou. Mas com o tempo perceberam que era verdade, assim rapidamente desinstalando o aplicativo, mesmo que já fosse tarde demais. E esse rumor chegou aos donos do Aptoide, fazendo-os investigar melhor e descobrir que o tal rumor era real. Tirando o aplicativo de seu catálogo e se desculpando com todos que perderam seus dados. Mesmo que revoltados, eles entenderam o ocorrido. E desde então, o aplicativo, conhecido como Stingray FNAF 2, nunca mais foi visto.